Fala pessoal, a gente está aqui mais uma vez na sala 116 para o nosso Grace Podcast, hoje com a presença ilustre aqui do pastor Kamitani, o Vanderlei, que já é prata da casa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos. E o primeiro que eu queria conversar, e que às vezes surge muita dúvida também das pessoas, é sobre a Pavos, né? A missão Pavos. E muita gente até hoje ainda fala, pô, tem a missão Pavos e a casa, né? E na verdade são dois cômodos da mesma casa, né? Dois cômodos do mesmo ambiente. E aí, pastor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho de como começou, para a gente poder iniciar um bate-papo, como começou, né, esse seu olhar para os jovens que são vulneráveis aí, que são dependentes químicos, e como surgiu a ideia da Pavos, o que é Pavos? Bom, essa ideia é bem antiga mesmo, né? Desde a fundação da igreja, porque nós começamos a ver pessoas lá da vila, né? Morrendo, né? Tinha dois irmãos que um irmão foi assassinado por causa das drogas e o outro irmão foi assassinado no dia do velório, né? E esse o terceiro ele refugiou em casa, né? Senão ele ia ser morto também, né? Refugiou na sua casa? É, e aí começou a vir, mas a gente nunca fez a Pablo porque não tinha know-how, né? Como tratar. Eu nunca usei droga, então não sabia como tratar. Mas para levar para sua casa, né? É, Só para a gente poder se localizar, é porque a Igreja Presbiteriana de Missões, ela fica na Vila Albertina, né? isso, É próximo a dois locais, assim, duas comunidades, né? Que é o que era conhecida, né? Como isso, Morro do Piolho e Crime da Mala, né? E a isso. igreja tá bem entre essas duas comunidades, né, pastor? E uma vez nós estávamos fazendo uma campanha evangelística, né? Eu parei o carro, tava com um dos líderes do meu lado, parei para conversar com o outro, mas eu não sabia que eles eram rivais, né? E aí eu vi o comportamento agitado deles, mas não sabia de nada. Mas a gente passa por essas O senhor tava dando dificuldades. carona para um chefe de gangue lá, E parei para conversar com o outro, o rival. Mas graças a Deus não aconteceu nada, respeitaram o senhor, é, né? mas é uma experiência tremenda que a gente passa por coisas que a gente nem sabe. Então, O 01, então, foi esse menino que era irmão dos dois que não, morreram? ele não era usuário, mas como que ele diz? Ele abusava do poder dos irmãos. Então ele tinha muito inimigo. E aí, como os irmãos morreram, o pessoal veio pra cima dele. Exatamente, ele ficou vulnerável ali. Isso começou há 30 anos, né? Isso, mais ou 30 menos, mais de 30 anos. anos atrás. E quais foram os principais resultados, o senhor acha, assim? Conta aí um case aí desses 30 anos. Porque, na verdade, o pastor Kamitani, ele levava esses meninos porque não tinha nem sítio na época, Não né? tinha, não, não. Você levava para sua É casa, né? isso. E um dos catalisadores desses jovens é que a gente fazia muito acampamentos, né? E nesses acampamentos, esses jovens gostavam de ir, gostavam de participar, né? Cantar, tinha festival. Então tinha pessoas que tinham problemas. A gente nunca sabia os problemas pessoais nas casas. Por exemplo, tem um rapaz lá que era ajudante de motorista de caminhão, né? E que o pai era violento com a mãe. E ele comprou um revólver e o plano dele era matar o pai dele, né? Então, quando ele veio para a igreja, então, trabalhando então, com ele se converteu, se tornou um engenheiro civil, né? Então, essa é a... Ele era da comunidade, era ajudante de caminhão É, e um. Como é que fala? Um possível assassino, né? é, E hoje ele é engenheiro civil. é. Você sabe que uma vez eu encontrei uma pessoa, meu irmão tinha um trabalho parecido também, naquela comunidade do crime da mala lá, né? O Toninho. E uma vez eu encontrei uma pessoa que me confundiu com meu sobrinho. E que teve uma trajetória um pouco parecida com esse moço que o senhor está falando. Morava na comunidade, começou já fazia pequenos crimes, estava se envolvendo com o tráfico. E aí ele foi num evento da igreja lá.
escola bíblica de férias. E assim, ele conta que ele não tinha televisão em casa, na época nem tinha muita informação, não tinha celular, computador, poucas pessoas tinham, né? E aí ele não tinha dinheiro para comprar gibi, nada, mas ele ficava ouvindo histórias. E aí ele começou, ele foi lá e no dia que ele foi, teve um teatro lá de bonecos, tal, do Rei Davi. Aí ele, poxa, ele começou a enxergar Davi como um super-herói. Né? E ele queria, e ele ganhou uma Bíblia, ele falou, poxa, tem um monte de super-herói aqui. E ele já estava abandonando a escola, não estava mais indo, ele voltou para a escola, e aí pedia ajuda tal, e começou a frequentar a escola dominical. E aí ele falou, hoje eu vou pouco na igreja, mas eu sou contador, eu sou casado, tal, não sei o quê. Eu moro aqui ainda na comunidade, né? E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que a igreja não tirou ele da comunidade, mas tirou a comunidade dele, né? Que é essa visão de assistencialismo, de crime mesmo, é uma a cultura do crime ela é normalizada, né, nesses ambientes, porque eu acho que na maior, assim, todo morador de comunidade tem um parente que é do crime. Então, existe a questão, como Spinoza fala, dos afetos, né? Isso. E também tivemos, assim, experiências, assim, difíceis, né? Negativas, né? Uma moça de 14 anos que começou a vir através do acampamento da igreja, começou a vir na igreja. Uma semana que ela estava frequentando a igreja, ela foi assassinada à paulada, né? E, inclusive, o caixão dela foi todo lacrado, né? Mas porque ela fazia, não sei, não sei se estava traindo uma facção com a outra, né? Tinha mortes, assim, terríveis, assim. Então, a gente tinha essa preocupação que tinha muitos jovens, bem jovens, perdendo a vida, né? Naquele bairro da Vila Albertina. E como lidar com isso, pastor? Assim, nesse processo, às vezes a gente fica muito frustrado, né? É, Porque não tem como a gente não se ligar emocionalmente. Principalmente quando é um adolescente, um jovem, que acaba criando uma situação meio que de mestre e discípulo ali e tal. isso. E aí, de repente, poxa, vai preso ou é assassinado, né? Como que o senhor lidou com essas situações aí ao longo do ministério? Então, eles vêm sem nenhum preparo educacional, né? Nem nas suas casas, as casas são totalmente disfuncionais, briga dentro de casa, quando tem família, né? E aí, quando você começa, a Bíblia fala assim, onde não há visão, o povo perece, ou onde não há profecia, o povo se corrompe. É, então, nós temos que dar visão para eles, né? Ensinar eles a sonhar. Sim, Então, que você pode ser o que você quiser. Então, a gente vai incentivando eles, vão sonhando. E a gente pensa que eles não estão nem preocupados, né, nada, né? Mas outro dia, a Dani encontrou uma pessoa que ia na escola ainda pequenininha, aprendeu a sonhar, né? E ela tinha deficiências, tinha problema era fanho, né? E não tinha nenhuma perspectiva. E ela começou a estudar, fez pedagogia, fez cirurgia nas cordas, na região afasta. bucal, né? Onde ela tinha os lábios lupurinos. E hoje ela como que fala, supervisor de uma regional da educação Que naquela região, legal. né? E ela disse que tinha já o apartamento, a casa, uma vida constituída, casada, graças a toda aquela base que ela recebeu na igreja, né? Sim, Então a gente não pode subestimar, mesmo as crianças estão de passagem ali, é, mas eu sempre falo na igreja, né? O que você faz por uma criança, ela nunca vai esquecer, é. né? A gente tem que sempre lançar semente, né? Isso. E aí quem dá continuidade, faz É, crescer ali. E, a, como diz a parábola do semeador, o terreno da criança, né, onde é lançada a semente, é totalmente propício, né?
Sim. não tem pedra, não tem. Porque ela tá aberta Já tá ali e aberta, curiosa, né? isso. Ela tá curiosa, sedenta pelo conhecimento, né, pastor? Mas a que eu tinha perguntado é a questão das frustrações, porque pô, a gente perdeu lá na casa, né? Uhum. Em 2 anos a gente perdeu, acho que 4, não, nos 3 anos aí, com a pausa, a gente perdeu acho que umas 5 pessoas, Isso. né? Que infelizmente acabaram morrendo e tal. Eu pergunto ao longo desses 30 anos, como que o senhor lidou com essas frustrações? Como que a gente faz para se manter firme? É uma frustração porque a gente se sentiu impotente ou derrotado, né? Mas a gente sempre volta atrás, fala onde foi que eu errei, né? É que, na verdade, o povo vive uma ignorância, um inconsciente coletivo, né? Que tem que ser corrigido. E enquanto eles estiver nessa ignorância, é difícil você romper isso, né? Porque eles estão na ignorância, eles acham que estão certo, ele quer peitar você quando você faz alguma. Então, você tem que ter paciência nesse momento, né? Tem que esperar. Na Pavos, por exemplo, dá vontade de falar assim, então pega suas coisas e vai embora, né? Mas a gente tem paciência por quê? Porque até que ele possa sair da ignorância, né? Começa a entender, começa a ouvir a palavra, começa a saber aquele programa que você fez, né, da identidade, né? Quando a pessoa começa a descobrir a sua identidade, aí começa, né? Então, até romper esse conhecimento, quem é você, por que que você faz isso, por que que você age dessa forma, qual é o mecanismo que você usa, É né? uma vida, né, pastor? É uma vida. Eu estava até assistindo um seminário de psicanálise esses dias e, assim, não estavam nem falando sobre dependentes químicos nem nada, mas essa questão de consciência, né, de Isso. identidade, é, um dos seminários estava falando sobre essa questão dessa fluidez do relacionamento, esse imediatismo. Ele está, inclusive, deformando os princípios da psicanálise. Porque as pessoas querem resolver tudo em 3, 4 sessões. E não é, às vezes é uma Impossível, uma vida. vida. É uma vida. Por isso que a ideia do Freud era que, após o término de uma sessão onde a pessoa começar a se elaborar, ela se tornaria psicanalista dela mesma, né? Para Isso. continuar esse processo, que é um processo constante. Então, às vezes, a gente quer ter soluções rápidas, 3, 4, 6 meses, né? Eu tive no Uruguai, no começo do ano, visitei algumas comunidades, e hoje, por causa da grande demanda, tem fila de espera de 3 meses para a pessoa entrar numa comunidade terapêutica que é conveniada ao Estado. E eles diminuíram o tempo de permanência de 6 para 3 meses. Então começa só a enxugar gelo, eu acho, né? E, Eu- pode falar. Nesse gancho que o senhor está falando, pastor, assim, das terapias, né? Que depois de 2, 3 anos que começa a sair da ignorância para consciência da ignorância. E da mesma forma, quando eu falo brincando, assim, naquele jargão, né? Depois de 3 meses eu já tô bom, né? Eu já estou bom, e sai, né? Nem fala já estou bem, já estou bom. E pega e sai da... Por quê? Que nem na terapia. A pessoa faz o mesmo movimento desde a sua juventude até a maturidade e começou a ter esses relacionamentos. E não se acha. Em 2, 3 sessões, eles são imediatistas. Eles querem já que a clínica seja o terapeuta tabajara, acabar os seus problemas ali, né? Em 3 sessões. E a mesma coisa, os adictos pensam que em 3 meses já resolveu, já está bem, já porque engordou, né? Teve uma certa consciência, né? Nem teve, nem começou a. Porque é só para desintoxicar os 3 primeiros meses, Eu acho na que o nosso realidade. problema é a zona de conforto, né? De todos, não só dependente químico. Quando a gente se vê numa zona de conforto, a gente acha que tá tudo bem, porque a gente está conseguindo ter a demanda de desejo respondida, né? Então, por exemplo, você falou, o cara em 3 meses ele consegue se reconectar à família. Ele consegue deixar de sentir algumas dores que eram provenientes do uso contínuo, que Porque ele nós, começa. terapeutas, fomos a ponte para que isso Não acontecesse, né? e não só isso, mas todo o ambiente ficou propício, né? Ele começou a ir em médico, fazer exame, tomar medicação, não só medicação psíquica, mas, por exemplo,
questões de tratamento de dente, algum problema de saúde que a droga foi trazendo. Então Começa a ele se ressocializar, sente, né? Inserido. e aí ele se sente bem. Ele se acolhido. sente bem, ele acha que está bem. Então, o problema é como que eles lidam com seus próprios problemas, né? Sim. Então, a maneira de lidar. É, Então, eu falo assim, ficar nesse ambiente controlado, onde você tem tudo, você não está preocupado com conta a pagar, né? É, é, é fácil ficar ali, limpo, né? Quero Sim. ver quando você voltar para sua casa, você é, está voltando para sua mulher, de repente está saindo um homem da sua É. casa. Como que você vai lidar? sim. Você está preparado? Como já aconteceu algumas vezes, Você não né? está preparado, né? É, Entendeu? Então não tem ainda, porque não é só ficar limpo das drogas, tem que ter maturidade, né? Tem que ser homem, né? Tem que saber lidar com as situações, tem que ter resiliência, né? sim. Então esse é um processo É, demorado. de autoconhecimento, né? Porque Isso, esse, de na verdade, eu acho que não é um autoconhecimento. dilema do dependente químico. É. É um dilema da humanidade, Não, né? O é John isso. Piper, ele fala que na melhor fase da vida dele, ele sentiu mal, chegou no médico e ele estava com câncer. Né? E aí ele diz assim, que sempre quando perguntavam para ele como ele estava, ele falava, tô bem, né? Mas a partir daquele dia ele mudou a resposta dele, né? Como é que você tá? Ele, me sinto bem, né? Porque era uma sensação. Aham. Mas a gente não sabe quais são as variáveis, tanto internas como externas, que vão poder mudar aquela sensação, né? Em algum momento. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender a lidar. E em famílias disfuncionais, né? Como o senhor tem falado dentro das comunidades e fora também. É que dentro das comunidades é mais exposto, né? O problema não é que a família da comunidade é disfuncional, é que a família classe média, ela tem convênio, ela paga um psicólogo, eles vão viajar, né? Tem alguém que paga uma babá que resolve, exige alguma coisa da escola ali e tal. Então vai, na verdade, colocando ketchup, né? Não é? Porque tem o mito do ketchup, né? Que nos Estados Unidos popularizou muito, principalmente no Oeste, porque eles salgavam a carne, mas mesmo assim a carne começava a ficar aquele gosto meio de podre. Então, os caras colocavam ketchup para esconder, né? Então, eu acho que a diferença de uma família disfuncional da comunidade para uma de classe média é o ketchup, né? Essa é a diferença do tratamento da casa, que o pastor Maurício preside, né? Que a família tem que ser tratada junto com o dependente, porque dependência é uma doença, né? E a família tão doente quanto A codependência também não codependência. deixa de ser uma doença. Então, a família deve ser acompanhada, porque quando o adicto sai da sua casa, vai para o tratamento, o cronômetro da casa parou, né? E aí, quando ele fica 3, 4 meses internado, ele vai voltar para casa, aí vai começar a disparar o cronômetro da sua casa de onde parou, né? E o comportamento da família não mudou absolutamente nada, né? Então já vai começar a vir a provocação e aquela pessoa não está preparada para receber, de voltar àquele lugar que nunca mudou. Ele acha que a casa evoluiu junto com ele, né? Mas não é assim, ele não vai ter aquela receptividade, vai ter Não aquela é. desconfiança, confronto. Porque a gente vive fantasia. A gente está sempre tentando preservar o nosso ideal de eu, né? Então a família, às vezes, a esposa ou a mãe, eles também têm seus próprios dramas e Isso. problemas, mas eles acabam deslocando aquilo para aquela pessoa que tem mais problema. Eu olho para a miséria do outro para que eu me sinta menos miserável, né? Isso. E aí quando, por exemplo, a pessoa fica o processo lá e ela volta, aí já não tem mais miséria ali para eu poder comparar. Isso. Então eu começo a ver os meus dilemas. O que é mais fácil? Eu sabotar aquilo para poder resolver a questão. Então, né? porque que nem você está comentando aí, né? O maior problema é a família. Não é o adicto. Ele é só o bode expiatório. Né? Porque se Como você ele diz, é para-raio, né? é o para-raio, né? Por quê? Porque se ele melhorar, a família já não tem mais problema. Foi o que nem você falou. Ele é o problema, né? Então o que acontece? Ele vai ser o para-raio. É. Aí o que acontece? Aí a família, ela assim, mas não sou eu que uso. O problemático é ele. Ele tem problema com droga. Só que e inconscientemente a família sabota.
Nós temos vários casos, que eu não vou citar nomes aqui porque, né, vão estar assistindo, mas o senhor conhece. São várias famílias. Desse último caso também que está acontecendo, que acontece e é fato. A família é inconsciente, não é consciente, não é no dolo, né? E ela acaba atrapalhando o tratamento. É que eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho pensado Vanderlei, sobre família, e de forma geral também, né? Então, por exemplo, porque aí que tá, se você é a mesma coisa. Então a gente atende os meninos lá, que a maioria ou vem da rua, ou vem de famílias disfuncionais e tal, mas, por exemplo, como psicanalista no divã, eu atendo médico, eu atendo advogado, eu atendo empresário, atendo pessoas que estão num outro padrão social e cultural, mas que têm os mesmos dilemas, familiares até. E eu acho que essa construção familiar que a gente fantasia é que é uma grande responsável, né? Porque a gente não percebe, por exemplo, hoje tá nascendo uma criança ali. E aí, o que a gente precisa entender é que aquela criança que nasceu daquele útero, ela é uma estranha para a mãe. E mais estranha ainda para o pai. Então, não existe um olhar de falar, poxa, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se organizar, a gente precisa se entender. Mas já começa, por exemplo, o nosso nome é dado por dois estranhos, né? Não é? Então, essa concepção da família, a partir só dessa estrutura, é que ela é complicada. Porque aí entra a ideia dos afetos, né? Isso. E se a gente já começa um processo meio que fantasioso de relacionamento, esses afetos eles vão aflorar de uma forma errada também, né? A gente hoje se a gente tem porque o que cria amizade, o que sustenta o relacionamento é o conhecer, né? E é muito mais fácil a gente se dar a conhecer para o outro, né, aquele que não é família, do que para casa, porque a gente já estabelece um conhecimento a partir de um título. Ah, eu te conheço porque você é meu pai, eu te conheço porque você é minha mãe, eu te conheço porque você é meu irmão, né? E aí a gente vai vivendo uma questão aonde a gente pode também transferir, né? Então, às vezes o pai fala pro filho assim, cara, você me envergonhou. Ué, mas como que uma pessoa pode envergonhar a outra? Na A verdade, expectativa é dele, é a né? Ele que projetou. expectativa. Ou eu tenho orgulho de você, mas o que, que você fez para ter orgulho? Não, mas eu paguei escola. Não, mas o mérito é dele, né? Então percebe que, na verdade, o que a pessoa está querendo é manter a integridade do ego ideal dela no outro. Eu transfiro as minhas frustrações para o outro. E se o outro se dá bem, eu me dou bem porque tem essa transferência, né? Mas que assim, eu falo assim, eu vou dar um exemplo. Como a família sabota o tratamento também. É consciente, que nem eu falo, não é consciente, ou às vezes é. Por exemplo, você fala assim, ó, mesmo cara com um aparelho de telefone, que a gente não tira, porque a gente não é uma comunidade terapêutica, a gente não trabalha com a drogatização, mas sim com a verdadeira identidade da pessoa, com o caráter dela, né, e o temperamento. Aí a gente fala assim, ó, a família não vai poder entrar em contato somente uma vez por mês, no primeiro mês mesmo, com o celular, não é para trazer problemas de fora, né, ruídos de fora para o aluno, né? E aí o aluno, ele é contra controle. Porque ele pensa no controle de todas as coisas e começa a mandar mensagem. Aí a família, em vez de não responder e procurar nós, ela troca figurinha. Tá sabotando. Então, mas é por conta disso, essa questão de querer ser parte. Então, se o cara ele passa pelo processo e ele sai, é mérito meu, é o troféuzinho que eu tenho. Isso Então, essa é, codependência que inconscientemente sabota o tratamento. Isso é uma coisa bem mais complexa, né? Uma Então, coisa que essa nós não é só... trabalhamos assim também é a manipulação, né? é, Então, é aquilo que sempre você fala assim do rei bebê, né? E como que é o síndrome do Peter Pan, né? Que as pessoas que estão recusando a se amadurecer, tornar homens, e que
as mães alimentam isso, né? Sim. As mães, Porque esse relacionamento édipico, né? Porque assim sempre existe. Olha só, a Branca de Neve, né? Não tem nada a ver com o problema. O problema, né, com a madrasta mas- e o espelho. Não, então, mas mesmo assim tinha o espelho, tinha a madrasta, tinha a Branca de Neve, né? E tava tudo bem. A madrasta ia lá e falava assim: ó, quem é mais bonita? Sou eu. E continuava tudo bem. Até o dia que o espelho pegou e falou: não, você não é mais bonita, tem a Branca de Neve. Aí o que acontece? Começa o drama. Começa o drama, né? E aí a gente. Porque é igual o complexo de Édipo mesmo, né? A gente vê tudo isso na história do Édipo Rei, né? A manipulação, o Édipo, o rei, ele sabia, no decorrer da história, ele começou a perceber que poderia ter sido ele que matou o pai realmente, que era o Laio, e que estava trazendo a maldição ali, mas ele começava a manipular a situação e falar que ia matar todo mundo se ninguém resolvesse e tal. Então, um cara extremamente neurótico, mas que tinham pais que tinham uma defesa psicótica gigante, né? A Jocasta lá, na hora que começou o conflito lá, ela percebeu, ela falou, putz, o Édipo, talvez ela soubesse que o Édipo era o filho dela desde a hora que ele chegou lá, né? Mas é a exposição. Eu acho que o grande problema é a exposição. Então, é por isso que a gente não pode pegar e falar assim, é o dependente químico, é o vício. Na verdade, são famílias viciadas. Né? Porque aquilo, como o Bhagavad Gita ele fala lá no clássico Bhagavad Gita lá, os vícios são aquilo que tudo aquilo que se opõe, sistêmico, né? e tudo aquilo que se opõe à virtude. Né? É isso que eles tomam esse chá de jatobão, porque eles não, só pelo fato de estar limpo, eles já pensam que já tá bom, mas que tem toda essa complexidade, né? Um exemplo que nós tivemos recentemente, que você teve que falar para esse menino era doente, ele foi sempre mimado pela mãe, né? A mãe morre, a irmã toma o lugar da mãe, né? Aí você chega para a irmã lá e fala assim, não, você vai ter que fazer ele... Você assumiu o papel de mãe, você não é mãe, você tem que fazer ele assumir a responsabilidade dele, né? De ele caminhar com as próprias pernas, né? Sim. Então essa é a... Tá sendo a castração, né? E esse é um complexo, não é assim, a gente vai chegar lá e resolve, e todo mundo tem um padrão igual, né? Tem um padrão, né? Cada caso é um caso Porque diferente. lidar com a abstinência não é difícil. Ele pode ficar 6 meses lá no ambiente controlado. Não há problema nenhum. Até 1 ano, 2, não tem problema. No ambiente controlado é fácil ficar. O problema é mudar o comportamento que ele vem adquirindo 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ele já está, o que é? Ele já mantém um comportamento, ele já está condicionado àquele movimento. Então, ficar no ambiente controlado é simples. Agora, o que nós tentamos trazer a consciência às suas patologias. É a mudança do paradigma, né? Exatamente. Mudar modelo. Exatamente. Extinguir um comportamento e condicionar outro comportamento. Porque quando ele tiver... porque quando a pessoa sai do ambiente controlado, ele passa... o cara tem problema com alcoolismo. Quando ele passa em frente a um bar, o sistema nervoso central dá uma descarga de dopamina, de prazer. E quando a gente traz isso a consciência para ele sabe o gatilho. Então, a probabilidade de ele passar em frente ao bar vai ser menor. Ele vai tentar se esquivar, tentar mudar o comportamento, ou que tem bar em toda esquina, né? Então, o que acontece? Ele vai andar com uma outra pessoa que não tem o mesmo problema de adicção que ele. Eu preciso ir até lá, porque eu não posso ir sozinho. Eu acho que ou achar uma outra forma. Uma outra forma. Exatamente. Porque, sabe que, eu não sei se quando a pessoa se apaixona, é o mesmo processo da dependência química. Perfeito. Né? Porque por que a pessoa se apaixona? Porque por algum motivo algo atrai um ao outro e aí começa aumenta o fluxo de produção de dopamina.
Então eu sou estimulado, eu sou atraído Então, por esses aquilo. são os gatilhos, né? É, E quando eu tenho consciência desses gatilhos, a probabilidade de eles caírem é menor, porque eles estão extinguindo o comportamento que eles já estão acostumados. sim, mas olha só para eu concluir o raciocínio. E aí, ao mesmo tempo que a dopamina ela aumenta o fluxo, diminui o de serotonina. Por isso que quando eu tô perto da pessoa, eu tô bem estimulado, e quando ela tá longe, a música que eu ouço lembra ela, eu quero ligar, eu quero mandar mensagem, eu quero Memórias falar. afetivas. Porque, não, na verdade, tá faltando serotonina. Então, meu corpo começa é uma abstinência. É uma crise de abstinência. E aí, a partir do momento. E por que, que a gente vai de relacionamento em relacionamento muitas vezes? Porque a gente não se dá a conhecer o outro. Porque quando a gente está a se conhecer o outro, aí estabiliza e são outras coisas. Aí a gente volta na teoria dos afetos e tal, não sei o quê. Por isso que às vezes as pessoas elas estão juntas a vida inteira, mas elas não se conhecem. Então elas têm crise. Elas falam, não, a gente só é feliz na cama. E o Lacan ele destrói até isso, porque ele fala que o sexo não existe. Né? Que o sexo nesse sentido, na verdade, é a guerra entre duas pessoas que estão vivendo fantasias exclusivas, né? E ali o ambiente onde um tá usando o outro. Então, eu acho que é essa a questão. Quando você muda o paradigma, né? Você muda o paradigma. É o querer, é aquilo que a gente fala do querer, né? Se eu quero parar, eu vou parar no bar e eu vou usar. Se eu quero parar, eu vou parar no biqueiro e vou usar. Agora, se eu quero não querer, eu vou passar pelo processo do sofrimento e até que eu consiga ter o estímulo. E aí, pastor, a gente estava falando, o senhor falou sobre, e o Vanderlei participou bastante disso também, né? Dos acampamentos e tal. E uma coisa para mim que eu acho muito interessante, por exemplo, meu primo, ele também tinha várias questões, né? E ele foi através. Ele foi para IPM e tal, e ele foi. O que levou ele para a IPM e manteve ele lá, e eu acho que mudou bastante a história dele, foi a música. Foi a música. Né? Eu tenho um sobrinho que foi da IPM também, que nunca teve nada a ver de uma família bem estruturada, mas que ele foi atraído pela música. Né? Então, você falou dos festivais que tinha, eu lembro que tinha muito teatro na igreja também. O senhor entende que a arte ela pode ser uma ferramenta de mudança de percepção desse jovem periférico que está vendo ali sendo seduzido muitas vezes pelo ambiente marginal, pelo crime. E aí ele tem acesso à arte? Então, ele tem acesso à arte, ele quer dizer que ele não tem acesso à arte, né? Então, quando ele consegue esse acesso, ele pode mostrar a sua arte, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. Então, nós estamos pensando hoje em dia, como que nós vamos evangelizar, né? Porque já não dá para usar mais aqueles métodos antigos, porque a igreja, ela se tornou muito popular, né? Muito pop agora, né? Todo mundo. Então, se você vai falar de igreja para alguma pessoa, ela já sabe, ela já foi, é difícil, né? Esses dias eu tive uma grata surpresa quando nós começamos a fazer a feira universitária, né? Era a feira universitária, quer dizer, onde nós vamos convidar as pessoas para que tenha sonho de fazer uma universidade e vai ter alguns universitários ou já profissionais formados que vão explicar o que que é isso, né? Aí quando eu saí para entregando esse papelzinho explicando, e tem um interesse muito grande, né? Quando você vai falar de Deus para eles, eles vão pensar que você é testemunho de Jeová e já vai fechar as portas e tá sem, eu já sei, não quero saber e tal coisa. Mas ali, e outra coisa, e nós encontramos abertura de conversa, né, para abrir, e nós encontramos engenheiros, encontramos biomédicos, encontramos tantas pessoas que se interessaram no projeto, né? Não como beneficiário desse projeto, mas como
querendo contribuir, Colaborador. colaborador desse projeto. Mas de alguma forma é beneficiário também, né? É, Porque ele acaba é. sendo motivado Isso. também, né? Então, eu acho que aquele negócio de acampamento daquela época, Aquele formato. naquele formato, eu acho que foi para aquela época. Hoje, qualquer comunidade está fazendo esse trabalho, Sim. né? Ela já propagou, né? Qualquer pessoa hoje, maioria das igrejas já fazem isso, né? Reúne, faz um grupo de samba, faz um grupo de reggae e assim por diante, da moda, né? Então, não sei se nós temos espaço para isso. Se tiver, amém, né? Mas eu acho que nós temos que avançar um pouco mais e descobrir um novo caminho. Porque sabe que muitas pessoas, quando falam do processo de mudança, falam, poxa, porque ou na igreja ou em qualquer uma outra ONG ou instituto, puxa, eu tive acesso à música, eu tive acesso à arte, eu tive À acesso cultura. ao esporte, né? O Dininho mesmo, uma pessoa que a gente conhece, missionário e tal, e ele falou que o que levou ele à igreja a primeira vez foi, na verdade, o vôlei. Ele queria jogar vôlei. Quando as crianças, os visitantes chegam na igreja, as crianças elas verbalizam com maior naturalidade, né? Puxa, eu queria ser um baterista, né? Queria queria cantar, queria ter microfone. E quando termina o culto, se você deixar espaço, todo mundo sobe no púlpito lá para pegar o microfone e começa a querer brincar. Então nós temos escola de música lá. E as crianças estão aprendendo música lá. E o maestro Juarez, né, tá dando aula, tanto prática como teoria. E o Desi também, né? Tá dando Eu suporte Deus agora. também, né? E tá tendo um grande aproveitamento. Sim. Tanto o Vanderlei quanto o Datena, o Edu, que veio aqui semana passada, ele falou sobre o conhecimento, né? O conhecimento é que fez. Então, de alguma forma, né, a arte, a cultura, ela vai fazendo com que as pessoas elas sintam desejo pelo conhecimento. E aí isso vai mudando paradigmas, né? E aí nesse processo, só para a gente chegar lá na Pavos, vocês acabaram adquirindo um sítio para fazer acampamento. Isso. Aí só que, como o acampamento acontece só nos feriados, duas vezes por ano, 3 vezes por ano, a maior parte fica ociosa. Então aí veio a demanda, né, de pessoas sendo internadas, Pandemia, as comunidades todas fechadas. fechada. Aí nós tivemos, com o pastor Aguinaldo, tivemos essa ideia de abrir para começar esse desafio, né? Eu comecei mais assim, encorajado por ele, porque ele tinha know-how, ele convidou o William e o Paulo Henrique, né, que já eram monitores, né, e aí nós começamos a aventurar nessa área aí. Então, e Pavos quer dizer, é um acróstico de profetizando ao vale dos ossos secos, né? É uma profecia de Ezequiel, capítulo 37, que ele leva Ezequiel e fala assim, e mostra uma visão para Ezequiel. Ezequiel, o que você está vendo? Estou vendo um monte de osso seco aí, né? E você acredita que ele possa viver? Ele devolve para Deus. Fala assim, tu sabes, tu sabe, né? E eu falei assim, não, então, eu falei assim, então profetiza, né? Então ele teve aquela visão de que aqueles ossos começam a se estruturar, criar tendões e começar a criar e aquilo começa a virar um exército. Então, essas pessoas que têm adicção já não está mais, como que eu posso dizer, que já perdeu a confiança da família, do trabalho, nos amigos, dos parentes, até ele mesmo não acredita mais nele. Então, esse é o ossos secos, né? E você quer profetizar sobre eles, então nós vamos profetizar. Esse nome foi tão profético que, como eu falei, tinha momentos desafiantes que as pessoas, na rebeldia, porque alguém levou ela lá e ia contribuir com algumas cestas básicas, ela achava que estava sendo paga, né? Eu falei assim, eu não vim aqui para trabalhar, eu vim aqui para me recuperar. Então, subia assim né, machucava o meu ego e falava assim, então, pega suas coisas e vai embora, dava vontade de falar isso, né? Mas Aí voltava a memória. mas a gente voltando né, o que Deus falando com a gente, né? O que quer dizer Pavos, né?
profetizando os vales dos ossos secos. E o que esse camarada é? É um osso seco, então você vai profetizar ou você vai quebrar ele de vez? É. Né? E a ideia de profetizar é trazer a luz, trazer o conhecimento, Isso. né? Para que ele possa ter ferramentas para achar novos caminhos, né? Isso. E aí começou na pandemia, né? E por isso que não é fácil, né? Profetizar é um... E é interessante porque a Pavos começa exatamente na mesma época, acho que no mesmo mês que começou, que foi março, né? Isso. Que começou o Instituto, né? Aí o Instituto começou, na verdade, a fomentar com mantimentos, cesta básica lá, primeiro sítio. Depois começaram as ações noturnas, né? Que chamava Carinho para Quem Precisa. Isso. E começou o processo da gente pegar pessoas e levar lá para o sítio, né? E aí nesse processo dos ossos secos, né? Ezequiel fala que aí primeiro os ossos se juntam, depois os tendões, depois a carne. Isso. Então a gente entende que são fases, né? Isso. E aí nessa ideia surge a casa como uma fase de continuação do processo, né? Mas ainda em paralelo, Pavos e o Instituto, né? E é uma coisa bem profética mesmo. Você tem que pegar os ossos que estão espalhados, né? Misturado, e identificar osso por osso, e estruturar esse osso, né? Então é um processo de fase a fase que não é fácil. Porque eu acho que uma ideia que acabou unindo tudo é essa percepção que não dá para ser, por exemplo, um depósito de gente, Ah, de jeito nenhum. né? Uma casa de recuperação, né? Aonde você vai ficar lá em abstinência um tempo, mas não muda esse paradigma, Por isso né? que nós temos que desconstruir a nossa própria religiosidade, né? Dizer que é apenas uma coisa para aliviar a nossa consciência diante de Deus, fazendo esse projeto e tal. Mas é uma coisa que, se é de Deus, é uma coisa profunda, né? Uma coisa complexa, né? Que você tem que analisar caso a caso, drama por drama, né? E é uma coisa que tem que profetizar mesmo. Se você não tiver essa visão de profetizar mesmo, você começa, aquilo vira uma rotatividade, porque você vai começando mandando embora todo mundo, porque você não suporta, porque a pessoa vem bruto, ele acha que tem razão de tudo, e até você começar a mostrar, será que você tem razão mesmo, né? É. É, a- E é isso, né? O Harold Walker, que é um pastor, ele é americano, mas desde garoto ele está no Brasil. E ele não é do Ministério Convergência, mas o pessoal do Convergência saiu esqueci o nome do ministério dele. Ele fala que a igreja é uma comunidade terapêutica, é, né? E o grande problema é quando a igreja não se enxerga como uma comunidade terapêutica. Então, é isso. Então, eu entendo que, por exemplo, a Bíblia, até estava falando isso para os meninos hoje, a Bíblia nada mais é do que uma carta de Deus aos homens, né? Para que eles possam se autoanalisar, né? Então, a gente não ter esse senso do processo terapêutico, né? Ainda da viagem lá para o Uruguai, que eu fui com esse foco de conhecer, entender como que estava lá o processo depois de 10 anos da regulação da maconha lá e tal. E hoje existe um surto lá, né? Principalmente do que eles chamam de Paco lá, que é a pasta base, né? Eles usam a pasta base bruta com amônia e tal, e fazem uma espécie de crack, Mas não é bem o crack, porque o crack é feito com o resíduo do pó. E o que eles usam lá é a pasta base mesmo. E a maconha também, porque muito adolescente que começa no vício com a maconha. Né? Você fala assim, poxa, mas na regulação a ideia é que só seja vendido para adulto e para acabar com o tráfico. Então cria-se um tráfico, porque o cara com 12 anos que está se viciando lá, ele não está comprando na loja, comprando no cofre, na farmácia, ele está comprando do traficante, né? E aí, dentro disso, conversando com várias comunidades terapêuticas e clínicas lá, eles falaram de um desserviço que o Brasil está fazendo lá, que são as igrejas evangélicas brasileiras que vão para lá montar casas de recuperação. E o maior problema é exatamente esse. Chega um pastor lá, segundo eles falam, aluga um sítio,
e começa o trabalho. Começa a crescer, ele pega a cara que tá 3, 4 meses lá, que tá mais antigo, põe um cara como monitor e deixa ali sobre responsabilidade do cara, né? E o que acontece é que esses caras, eles saem depois, esses monitores já saem usando e vão para essas clínicas e tal. Então, o que vocês acham sobre isso, né? Essa quantidade gigante de casa de recuperação que existe hoje, também É por isso que eu falo assim, é feito na base da religiosidade, né? De você achando que está fazendo, é um desencargo de consciência, por exemplo, né? Suprindo um problema. Mas é uma coisa complexa, espiritual, muito profunda. Por exemplo, quando nós, às vezes é mais gratificante você trabalhar num centro terapêutico do que na igreja, porque na igreja você vai tratar dos problemas confrontando as pessoas, tem que pisar em ovos. pessoas que se acham É, sóbrias, estando. exatamente, que se você pisar, né, ele vai embora da igreja e tem outra igreja que acolhe. E vai passagear o ego Ver o dele, restaurante. vai O massagear cara o procura ego o dele. cardápio que mais Tá entendendo? interessa pra ele. Agora, aqui na casa, quanto mais duro quando, lógico, depois chegar uma maturidade, né? Nós podemos fazer um confronto direto, né? E quanto mais duro você mais ele vai te amar, né? Mais ele vai te respeitar. Então chega uma hora que você vai apertando e ele te respeita, não é? Então você vai criando um vínculo, né? Que às vezes, quando uma pessoa cai, realmente no nosso coração existe uma comiseração, um amor profundo para que ela se recupera logo, né? E a gente já cria um vínculo quase que parental, né? Então, parentesco, né? Então, é uma coisa, é um processo que precisa ter muito amor, né? Se não tiver amor, eu inspiro muito no aquele David Wilkerson, quando ele estava trabalhando com o Nick Cruz, né? E o Nick Cruz foge para favela, lá para o Bronx, né? E ele vai atrás, né? E o Nick fala assim: o que você veio fazer aqui, né? Ele xingou lá o pastor e pegou um pedaço de faca, eu vou te matar. Daí ele pegou, falou assim, o David Wilker falou assim, você pode fazer picadinho de mim, mas cada pedacinho vai falar que te ama, né? E nisso o Nick Cruz deixa cair a faca no chão e começa a chorar e volta com o Nick. Então, se não tiver esse amor, é difícil de trabalhar isso. E até a gente é criticado por isso, de muita tolerância, e às vezes a gente não é compreendido, né? Pensa que está privilegiando, está tolerando demais, mas é um processo árduo, né? E o legal, pastor, que o senhor falou, uma coisa que é muito interessante, que o senhor falou que é mais fácil trabalhar com o pessoal da comunidade lá, né, da casa e da Pavos, do que, às vezes, até trabalhar numa igreja. Mas por que isso também, né? Por causa, são dois problemas que a adicção traz, né? Que nem o senhor estava falando das casas terapêuticas, né? Por quê? Eles trazem a religiosidade e a adicção. Então a gente tem que trazer a realidade, porque não adianta ser religioso, tem que ser espiritual. Ser espiritual é uma coisa, ser religioso é outra, né? Então é por isso que um dos desejos do pastor, ele falou assim, puxa, né? E o que o senhor sempre também afirmou e que alegra, assim, a vontade de trabalhar. Porque se fosse igual às outras casas, a gente não tinha abrido a nossa. Se eu viu que tinha potencial de fazer diferente, por causa dessa religiosidade que eles trazem, e atrapalha no tratamento. E quanto mais religiosidade, mais afasta de Deus, né? Porque o legalismo ele impera ali, né? E por isso que tem muita legalidade dentro da igreja, e se você confrontar, eles são tão religiosos, não estou falando todos, né? Mas tem alguns que são religiosos que se assustam, não dá para apertar, né? E o legal é que quando você confronta essa religiosidade desses meninos, ele escuta uma, duas, três, aí você religiosidade isso aqui, né? Isso é legalismo, é a lei, né? Mas você vê que, de endurece. novo, é um dilema da humanidade, não é um dilema do dependente químico, né? Porque se você. O que acontece? E até o Freud ele fala isso em Totem e Tabu, né? Se você for agora numa comunidade indígena que nunca teve
nenhum contato com nenhuma sociedade. Eles A hora que têm. você chega lá, eles têm um totem lá e estão adorando um Deus. Então, a gente. E aí a gente vai criando, né? O cara, eu não sou religioso, mas o cara é fanático pro futebol, ele é religioso. É. Ele tem ele sublima, né? E coloca num símbolo toda a esperança dele. O rio não dá peixe, o Eu cara não faz, sou, né? Um holocausto eu não sou religioso, mas eu morro por uma ideologia política. Eu crio um símbolo que eu tô ali adorando. Então, essa ideia, e isso, né, o Dostoiévski, ele fala, né, o ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. Eu acho que a grande diferença quando a gente fala de igreja, de comunidade terapêutica e tal, é que as pessoas que estão na igreja, elas acham que elas são melhores, né? E aí a gente entra na questão do Salvador Dalí, né? Salvador Dalí falava, né, ó, todos somos paranoicos. A única diferença é que eu sei que eu sou, né? E aí ele cria a paranoia crítica, né? Do surrealismo. Então, eu acho que a questão que a gente precisa sempre como. Eu acho que foi sempre o que pautou, né, todos esses 30 anos aí de trabalho do senhor, pastor, é a questão da sobriedade, né? A sobriedade. A gente ser sóbrio. A gente não achar que o que a gente faz é que vai mudar a vida da pessoa. Não. Só a pessoa pode mudar a vida dela, né? Só a pessoa pode mudar a vida dela. E a gente vê, nesses 30 anos, experimentou muitos erros de teologia, né? Por exemplo, as igrejas hoje são pulverizadas, né? E cada pessoa acha no direito de montar a sua igreja, né? Só que essa igreja, que Deus que ele está servindo? Esse Deus não é nada mais que a projeção do próprio ego, É. né? O seu Deus é o ego do pastor projetado ali, né? Então, tem pastor que fala assim, meu Deus é permissível. Eu não vou falar porque vai no YouTube aí, pode ser censurado. Então, eu sou permissível, aí Deus permite essas coisas. E o Mas outro fala assim, que o meu Deus é assim, né? o outro fala, não, Deus não permite isso. Então, qual Deus que está É um certo? Deus conforme a imagem e semelhança de cada um, né, pastor? Foi ele que criou Deus, E aí, né? nesse sentido, até para a gente já. Enfim, o senhor perguntou, a gente estava conversando ali na entrada, sobre a questão espiritual da droga, né? E aí, essa identificação, eu acho que existem. A dependência, ela começa química, e aí ela fica afetiva. E chega um momento que ela se torna uma dependência espiritual. Quando a gente começa a entender que o espírito, na verdade, tem tudo a ver com a mentalidade, né? Então, primeiro eu tenho essa dependência química, porque o meu corpo pede. Depois eu vou criando um afeto pela droga, porque é o meu desejo, ela está sustentando o meu desejo, o meu prazer, mesmo que de forma equivocada, né? Uma mensagem errada do cérebro, porque é um fluxo químico que depois vira só uma crise de abstinência. Aí, a partir daí, existe aquela coisa, eu não posso viver, esse é o meu caminho de salvação. O meu caminho de redenção é a droga, né? O meu caminho de redenção é a droga. E dentro disso, a gente vai experimentando várias drogas, né? Então, inclusive a droga da religiosidade, né? A droga da pornografia, né? A droga da sexualidade, da gula, né? da compra. Então, o que a gente precisa realmente é esse conhecimento de nós mesmos. Isso. Porque eu acho que nesse processo, né, que o senhor foi falando, que eles eram atraídos pela música, pelo acampamento, e o que ia deixando eles ficarem e se transformarem, porque hoje a maioria desses jovens, eles são, em essa feira que vocês falaram das profissões, a maioria dos profissionais que vão estar lá eram esses jovens, que não tinham expectativa nenhuma, eles são engenheiros, são pedagogos, são químicos, né? É esse processo do se conhecer, né? Quando eu consigo arrancar
os rótulos, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? Todos nós lutamos. O que a gente precisa é entender contra o que a gente luta, né? Então, existem pessoas que lutam contra a sexualidade, existem pessoas que lutam contra a dependência, existem pessoas que lutam contra a mentira, a prostituição e tal, mas eu acho que todos têm uma luta comum, que é a luta contra o meu eu mesmo, né? A minha vontade, o meu desejo. E uma coisa importante que o senhor trouxe, eu acho, é a prevenção, né? Sim, sim. Porque se a gente está só cuidando aqui da ressocialização e da reabilitação, e enquanto a gente tem um grupo de 15, 30 pessoas aqui sendo reabilitadas, a gente tem um grupo de adolescentes de 100, 200 que estão sendo aliciados, né? Então a gente acaba só enxugando o gelo se a gente não cuidar da prevenção também. Prevenir é bem melhor do que corrigir, né? E essa função social, né, da igreja que eu acho que é falha. Eu queria só que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente poder já ir para o fim. Eu acho que é não enxergar a criança e o adolescente como um membro da igreja, como parte do corpo, né? A criança é o filho do membro, é o filho do corpo, mas ela não é parte. Então, eu vou só me preocupar quando vem a demanda, né? A criança é uma parte importantíssima da igreja. Eu, na minha idade, se você perguntar o que que eu almocei ontem, eu não me lembro. Nem sei se eu almocei. Mas se perguntar alguma coisa da minha infância, eu me lembro de quando eu tinha 2 anos de idade. Né? Então, quando você está na infância, vai ficar gravado pro resto da vida. Então, a igreja tem que marcar essas crianças com coisas de Deus na vida dela, porque essa vai ser fundamental para a sua fé pro resto da sua vida. Né? E criar um ambiente propício e feliz para as crianças. Que essa emoção e a palavra que foi ensinada seja gravada para o resto da vida. Né? Então, o que acontece? Essas crianças, né, ela vai reproduzir no futuro. Né? Ela vai lembrar que a igreja, ainda que ela se desvie, ela vai lembrar, eu passei uma fase da minha vida feliz. E onde foi? Foi na igreja. Então, é por isso que é importante a igreja. E outra coisa, a criança é o termômetro, e eu vejo o problema da família pela criança. Né? Como aquela criança se comporta, a gente percebe como que é a família. Por exemplo, todo mundo já vê essa coisa clássica que todo pastor já pregou um dia, assim, que uma criança chega pro pai e fala assim, pai, vamos morar na igreja? Aí ele exibe pro pastor dizendo assim, meu filho gosta da igreja. Aí o pastor pergunta para a criança, por que você gosta daqui? Porque aqui meu pai é um anjo, né? Lá em casa ele não é nada disso. Então, se essa criança aprende desde pequenininho a ser um anjo, né? Então você vai marcar e vai fazer verdadeiros coisas. Então, quando nós convertemos já adulto, fica muito mais difícil de nós mudarmos a nossa mentalidade, de mudarmos o nosso comportamento, extinguir, né, certos comportamentos que nós temos. Quem já traz de criança traz com muito mais facilidade, aprende com muito mais facilidade. E quando nós convertemos adulto, convertemos com muito choque, com muita dificuldade, com muita luta. E é isso. Por isso que a criança ensina a criança no caminho que deve andar, que ela não vai esquecer, jamais vai esquecer. Ainda que esqueça, ela pode retornar, sabe o caminho que vai produzir. Então, eu estava lendo um livro que o Christian Schwartz, ele vai estar fazendo uma palestra sobre os dons espirituais e para tomar cuidado com as crianças. Uma mulher disse para ele assim: eu odeio criança, não suporto, eu sou professora e já não aguento ver criança. Mas na igreja eu sou professora das crianças por causa da minha profissão. Eu, já que Deus me deu essa cruz, eu tenho que carregar. Eu falei assim, para com isso, né? Você tem que parar com esse seu ministério já de imediato. Porque quantas crianças você traumatizou que ela não quer vir mais na igreja? É a falta de consciência da vocação, porque não se conhece, exatamente. Né? Então, não consegue nem saber para onde então vai. A igreja já coloca como professora da escola bíblica das crianças, porque ela é
uma pedagoga. Se livrar do problema. Porque ela é um profissional. Não, e aí se livra do problema. Pô, tem uma pedagoga ali, ela resolve, né? E nós temos que descobrir uma pessoa que tenha dom mesmo, que tenha amor pelas crianças, né? Que investe o seu tempo estudando, buscando, pesquisando o que é uma criança. Né? E uma criança é uma... Quando você trata bem a criança, quando ele chega na família, a criança que traz os pais para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. As crianças, e os pais ficam até constrangidos, né? E são motivadas pelas crianças para estar na igreja. E outra coisa também, elas são da verdadeira lição dentro de casa. Pai, então, a palavra de Deus não fala isso, né? Então o pai e a mãe ficam sem jeito e elas são os maiores evangelizadores que existem, né? Pastor, nesses 30 anos aí, o que o senhor consegue deixar aí de recado para jovens pastores, para líderes de instituições e ONGs, no que diz respeito ao cuidado com a criança e a prevenção? Então, o Vanderlei sempre fala que ele queria ser teólogo, né? Eu falei assim para ele, assim, vai estudar psicologia, né? Por quê? Teologia e psicologia é importante. Mas a gente tem que conhecer o ser humano, né? Nós, né? Não mecanizar, não formatar uma coisa, mas eu preciso conhecer a mim mesmo para eu ver no que eu estou crendo, por que eu estou crendo, né? E qual é o mecanismo que está processando dentro de mim, né? Então, isso é importante que todos os pastores dessem mais atenção para essa aula, para esse lado psicológico, né, desse lado psíquico, né? Quando eu comecei a trazer psicólogos na igreja, nossa, foi criado enfrentei muitos problemas, muitos preconceitos. Hoje já está tendo grande aceitação, mas quando eu comecei a trazer... Hoje tem dois na igreja, né? Mas lógico que só a cognição não basta, né? Então, cognição, quer dizer, só o conhecimento não basta. Tem médicos, por exemplo, que fumam. Então, quer dizer, conhecimento não bastou. Tem psicólogos, psiquiatras que entram em problemas emocionais. Ô, Então, pastor, deixa eu só... Pera que você vai fazer encerramento, a gente posso encerrar aqui, aí você já encerra. Segura o xixi aí. Então, nós precisamos dessa fé também genuína, né? Do conhecimento e da fé. As duas coisas não podem separar uma da outra. Não pode de nenhum. E aí, Vandão, o que você quer falar? O legal, eu falei assim, não, pastor, eu vou fazer teologia, Eu falei, meu, não faz, vai... Você trabalha com psicologia. Já pensou, Vanderlei pastor? Ia ser um legalista. Só ia ficar eu e as cadeiras. Hoje eu sei que eu não tenho chamado para isso. Aí o pastor chegou assim, eu falei, pastor, não, pastor, o negócio de psicologia é do capeta. Você que é do capeta pensando desse jeito. Vai lá, meu, conhecimento é tudo. Você vai estudar lá, se você não gostar, 6 meses, você não tá perdendo dinheiro. Você tá adquirindo conhecimento. Isso aí ninguém vai tirar de você, Vanderlei. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Então, por isso que eu falo assim, a igreja, o meu pastor, né, foi de suma importância pro meu crescimento. Tô crescendo, tô aprendendo ainda, né? Tô com o senhor, com o pastor Camitani. Não tô menosprezando a teologia. Não, eu sei, pastor. Importantíssima. Era eu que tava muito legalista. Hoje eu sei que eu ainda continuo legalista. Mas eu acho que é o seguinte, sabe? Quando a gente olha, quando eu fiz psicanálise, e a primeira coisa que eu percebi é que todas as técnicas de psicanálise, elas estavam na Bíblia. Então, pastor, é isso que eu falei pro pastor Camitani quando eu comecei a fazer faculdade. Tudo que eu tô vendo aqui, o pastor Camitani tá me ensinando a Bíblia. E uma coisa, Jesus, ele veio ensinar a gente a ser igreja. E ele não ficava em altares com pessoas sentadas na frente dele, mas o que ele mais gostava era de sentar na mesa. Né? Então, eu acho que é o que tem faltado, tanto não só nas igrejas, como nas famílias, isso que vai criando essa disfuncionalidade, é essa falta de mesa. Antes a gente sentava à mesa para comer e conversava e falava sobre o dia e tal. Hoje não, nós temos um rosário que a gente fica nesse terço o tempo inteiro, que é o celular, né? E que afasta a gente desse ambiente de mesa, né? E aí eu fico me alimentando somente de porcaria, né? A Bíblia, ela fala, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo depois de velha ela nunca vai se afastar dele,
né? Eu acho que a igreja, ela tem uma função importante, mas a família tem... Olha só, tem uma igreja grande que fez uma pesquisa com adolescentes. E algumas coisas que eles falaram é que 95% não querem casar, dos 5% que querem casar, 100% não quer ter filho. Então, o que é isso? A referência está distorcida. Porque se eu não quero casar, é porque eu estou tendo um exemplo muito ruim na minha casa. Se eu não quero ter filho, é porque eu acho que eu não fui, né? Então, eu acho que é papel, né, da igreja, da família, do Estado, né, ter esse olhar formador, né? Não formador técnico, não formador somente técnico, não formador intelectual somente, mas um formador de si mesmo, Ser humano. né? E outra coisa também, na igreja, a gente, é, no senso comum das igrejas, né? Todos os crentes acham que tem que ter uma resposta na ponta da língua, dizendo assim, nós vamos orar por você, você precisa orar mais, você precisa jejuar, deve ter algum pecado. Sempre as pessoas têm uma solução, e é difícil você encontrar um crente que chega e fala assim, só vai balançando a cabeça e ouvindo a pessoa. E aqui a igreja mais precisa, não é de oradores, né? Mas de Mas ouvintes, né? sabe o que acontece, pastor? Eu acho que isso até é social, de novo, né? É a gente trancado em casulos Isso. narcísicos, né? Onde a gente, ora é narciso e quer se olhar e se ver no lago, ora é o lago que quer se ver refletido no olhar do narciso, e ora é a eco que quer vingança porque não está sendo reconhecido pelo narciso, né? Porque no divã, várias vezes a gente tem assim elaborações com o paciente ali, e passa um tempo e ele fala: lembra quando a gente conversou isso? E eu falo: cara, mas eu não falei nada disso. Né? Porque ele não quis ouvir, ele se fechou nele mesmo, nesse bloco narcísico dele, onde não reverbera nada, e ele estava ali apenas para poder cumprir um rito de: não, olha, eu tô aberto, mas não, nós estamos fechados, né? Eu acho que é isso que e nesse sentido a substância química ela está sendo cada vez mais popularizada, e as pessoas estão cada vez mais dependentes, porque quando eu uso uma substância química, eu me cedo e aí sou eu comigo mesmo, né? Então a gente vive hoje num estado narcísico de ser, e que se a gente for olhar para a Bíblia, né, é o fruto do pecado, né? Porque o que Adão queria, o que o humano queria, era ser Deus, né? Então a gente cada vez agora, quando a gente consegue falar e se expressar e ser e se expor, a gente vai entrando nesse ambiente, né? Narcísico, né? E eu queria, a gente já está com o horário apertado, eu queria agradecer, pastor, por estar aqui, Vanderlei, né? Obrigado. As reuniões lá na igreja, elas são aos domingos às 18 horas. Isso. Reunião de oração no sábado às 20 horas. Não, é quarta-feira, né? 20 horas. Quarta-feira às 20 horas Isso. estudo. E sábado nós temos, assim, eventos, né? Ah, tá. Não é todo sábado que tem reunião de oração. Rua Ataque, 87, Vila Albertina. É isso. E reforçando dia 2 agora de dezembro, dia 2 de dezembro, feira universitária. É isso aí. Obrigado, pessoal. Agradeço. Quero agradecer aí ao Gui de Sala 116 e deixar realmente esse recado, né? Que a gente precisa realmente construir, né? A criança não a partir das nossas fantasias, né? Mas treiná-lo a maturidade, né? O segredo do nosso estudo é o seguinte: Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né?
vem e segue-me. Então, o maior problema na igreja é o seguinte, que eu não sei nem quem é esse negue-se a si mesmo, né? Que não sei quem eu sou. Como que eu vou negar uma coisa que Eu preciso me descobrir para me negar. Exatamente. Né? Então, aí que tá a chave É. da conversão, né? De aceitar Jesus Entender como quais nosso são minhas Salvador. fraquezas, minhas potencialidades É. e aí saber as minhas possibilidades, Eu né? vou fazer um teste de temperamento e faço uma listinha, né, de qualidades e defeitos das pessoas, né? Qual que ela faz. Essas marcas aí, qual que você identifica mais, né? Pra gente descobrir qual que é. As pessoas colocam todas as coisas boas e as ruins não colocam nada, né? Então quer dizer que tá projetando o seu eu ideal e não sabe diferenciar É. o real do ideal. Vamos fazer depois um vídeo sobre identidade, né, Isso pastor? É isso aí. aí. Obrigado, Tá bom. pessoal. Deus abençoe e até o próximo Amém. episódio. Deus Valeu, abençoe. Gui. Obrigado. É isso.